Atenção, região Nordeste, 37ª Conferência de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a Igreja para o ensino da verdade. 28 a 31 de agosto de 2024, no Centro de Cultura Cristã da Bahia. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e superintendentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Salvador. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 37ª Conferência de Escola Dominical, 28 a 31 de agosto de 2024, no Centro de Cultura Cristã da Bahia. Uma realização CGADB e CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 7. A deposição da Rainha Vasti. Pela graça de Deus, estamos começando o estudo de mais uma lição. A deposição da Rainha Vasti e a ascensão de Esther. Na lição anterior, nós fizemos uma introdução com o panorama histórico, o contexto histórico do livro de Esther, o contexto geográfico, né, narrando as circunstâncias onde os personagens estavam envolvidos. Os fatos se dão na cidade de Suzã, na cidade persa. Na verdade, Suzã pertencia antes ao Elão, né? Era a cidade dos Elamitas, uma antiga civilização. Mas essa cidade foi conquistada pelos babilônicos, ou babilônios, e quando os persas conquistam os babilônios, naturalmente conquista a cidade de Suzã. Outras cidades importantes da época e muito conhecidas, né, inclusive na poesia, como a cidade de Passárgada, né, muito conhecida, a cidade de Ecbátana, também bastante conhecida, a cidade de Persépolis, né, inclusive o próprio Assuero trabalhou na edificação de uma grande cidade de Persépolis. Mas ele morava em Suzã e pelo registro que se tem do livro de Esther e o próprio livro de Heródoto também, nos permitem entender que ele adotou e longos anos permaneceu na capital Suzã. Para alguns estudiosos era apenas a capital de inverno, mas toda a narrativa do livro de Esther ela se dá na cidade de Suzã. Pois bem, e o rei Assuero tinha uma rainha de nome Vasti, né? O texto vai citar. Alguns historiadores acreditam que Vasti era a mesma Amestris, que é citada no livro História pelo historiador grego Heródoto, que é considerado aí o pai da história, né? Embora, naturalmente, outros historiadores já existiam há muito tempo. Mas se convencionou dizer que Heródoto é o pai da história. E ele realmente, um grande historiador, escreveu muito, não só sobre os gregos, mas também sobre os persas. E ele narra, inclusive, fatos que estão relacionados com o livro de Esther. O texto bíblico diz que no 3º ano do seu reinado, Assuero fez um grande banquete e ele convidou todos os seus príncipes, os servos do reino, o poder da Média e da Pérsia. Por que o poder da Média e da Pérsia? A Média e a Pérsia eram duas grandes regiões antigas que eram potências, né, militares separadas que terminaram se unindo por vínculos sanguíneos
e os persas terminaram dominando os medos, né? E aí então vai surgir o Império Persa ou o Império Aquemênida. Então, no terceiro ano do seu reinado, Assuero oferece um grande banquete, 6 meses de festa, para mostrar a grandiosidade, a grandeza do seu reino. E convida os príncipes, os governadores das 127 províncias. Acredita-se que esta festa foi exatamente para ele tratar da campanha que ele queria fazer contra os gregos. O Dario tinha iniciado, o seu pai Dario tinha iniciado essa campanha, mas foi frustrado, né? Foi derrotado pelos gregos, então ficou um projeto inacabado. E Assuero queria dar cabo a essa empreitada para conquistar todas as cidades gregas. E então ele convida os maiorais das 127 províncias para mostrar o seu poder, a grandeza do seu império e também, segundo alguns estudiosos, para discutir essa empreitada militar que ele faria, porque ele iria contar, como de fato contou, com exércitos de todas as províncias. Acredita-se que esses banquetes duraram 6 meses, mas eles foram sucessivos, né? Nem todos participaram dos 6 meses. À medida que as caravanas vinham, né, distâncias longas, distâncias de 1.500 até 2.000 quilômetros, né, porque da Babilônia, ou de Suzã, melhor dizendo, até a Judéia, aproximadamente 1.600 quilômetros. Então, considerando a volta até o continente africano, então a distância seria ainda muito maior. Considerando subir para ir à Anatólia, também uma distância maior, né? Porque Suzã ficava aí no extremo do antigo Oriente Próximo, então tinha que percorrer todo o Oriente Próximo, né? O crescente fértil, aí, a região dos rios Tigre, Eufrates, Jordão e o Nilo, né? No Egito, e também subir para a Anatólia e parte da Grécia. Então, pessoas de todas as províncias vieram para Suzã. Então, acredita-se que os banquetes foram sucessivos durante esses 6 meses. E ele estava, inclusive, tratando, acredita-se, da sua empreitada que ele faria aos gregos, né, ou contra os gregos, para tentar a conquista das cidades-estado que pertenciam aos gregos. O nosso textuário diz assim: antes da maior graça, portanto, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui é um paralelo, né? Tiago capítulo 4, versículo 6, há um paralelo. Então, nós vemos aqui no comportamento de Vasti, então ao longo da lição vamos analisar isso, embora alguns estudiosos justifiquem a sua conduta, mas nós entendemos que houve aqui uma resistência injustificada. Não há, dentro do livro, né, de Esther, o autor bíblico não apresenta em nenhum momento uma justificativa para essa recusa que Vasti fez. Então ela agiu aqui com soberba, né? Então ela perdeu o trono. E Deus dá graça aos humildes, ele eleva os humildes. Então vamos ver a elevação de Esther para o cargo de rainha. Devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Esse é um princípio bíblico que precisamos conservar em nosso coração. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. O segundo ponto: Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. E o terceiro e último ponto: Esther, a judia, se torna rainha em terra estranha. Pois bem, no primeiro ponto, né, nós destacamos aqui algumas informações sobre Assuero, que governou a Pérsia por 20 anos, de 486 a 465 a.C. O nome grego dele é Xerxes, né? A história secular menciona como Xerxes.
o seu banquete, né? A recepção dos 180 dias, já tratamos dela. E depois, no final, ele fez um banquete público, exclusivo, né? Para o povo de Suzã, lá no pátio do jardim do palácio. Então, depois do banquete, ou dos banquetes nos 6 meses, ele faz um banquete ao final de 7 dias, mas um banquete no pátio do jardim do seu palácio para o povo de Suzã, né? Ele já tinha bebido bastante, estava aí num estado de euforia, e ordena que tragam a rainha Vasti, porque ele queria apresentá-la, mostrar a beleza, a formosura da rainha Vasti. E ela então se recusa, né? Não há uma justificativa da recusa, ela simplesmente se recusa a comparecer. Ela também havia oferecido um banquete para as mulheres, né? Um banquete exclusivo para as mulheres na sua casa palaciana, mas se recusa a atender esse convite, essa convocação do grande imperador Assuero. Em relação às justificativas que às vezes se dão para a conduta de Vasti, existem algumas fontes extrabíblicas que dizem que talvez Assuero queria que ela comparecesse despida, né? Apenas portando a coroa na cabeça, e que foi por isso que ela heroicamente recusou o convite. Mas a Bíblia não diz isso. E o uso de fontes extrabíblicas é um recurso que a gente pode naturalmente fazer, mas para aclarar algum sentido daquilo que está revelado. Agora, é um pouco complexo quando a gente adjetiva, a gente qualifica a conduta de um personagem bíblico, quando a Bíblia silencia em relação àquela conduta, ou quando a Bíblia tem indicativos contrários àquela conduta. E no caso de Vasti, os indicativos do texto bíblico são contrários à sua conduta, né? Nem neutros eles são contrários. Então aí nós estaríamos praticando uma exegese, que é diferente da exegese. Na exegese, nós extraímos do texto o que está no texto. Na exegese, nós levamos para o texto o que não está no texto. E aí nós não podemos fazer isso, né? No estudo da hermenêutica, na interpretação do texto, nós temos que nos limitar à exegese, que é extrair do texto o que está no texto. E o que nós temos no texto é que a rainha recusou o convite do rei. Ponto. Mas o que nós temos mais no texto? Nós temos no texto que o rei chamou os sábios para poder consultá-los sobre o que fazer diante da conduta da rainha. E aí os sábios reprovaram a conduta da rainha, né? A conduta foi reprovada. Então Assuero não tomou uma decisão de inopino, né? Os eunucos chegaram de volta dizendo que a rainha não vinha, e ele já deu a ordem, não vai ser mais rainha. Não, ele não fez isso. Ele convocou os seus sábios, né? E perguntou: o que eu vou fazer diante dessa situação? Aí nós temos personagens do texto avaliando a conduta de outra personagem. E essa conduta foi avaliada negativamente. Então isso é fato, isso está no texto. E um dos sábios, né, o Memucã, ele então disse textualmente que ele deveria substituir a rainha, devia depor a rainha, né, depor a rainha Vasti. Então é preciso ter essa ponderação. E ele, inclusive, os sábios, liderados por Memucã, disseram que ele deveria fazer isso, porque o exemplo da rainha foi muito negativo, e todas as mulheres do reino, de todas as províncias, iriam desprezar os seus maridos, né? Quando chegasse a notícia que o rei deu uma ordem para a rainha, e a rainha não obedeceu. Aí aqui a gente pode inclusive lembrar, né, de outro aspecto que já será tratado, está tratado em outras lições. Enquanto Vasti se recusa a comparecer perante o rei Assuero, Esther tem toda o cuidado, né, a humildade de se apresentar diante dele,
sabendo que correria o risco de morrer, inclusive. Então a conduta dela era totalmente diferente. Então não há como a gente justificar a conduta da rainha Vasti, e portanto ela foi deposta, né? Houve então a aplicação da lei, né? A jurisprudência, os sábios consultaram os entendidos na lei e no direito e chegaram a esse ponto aí. Porque como que o imperador iria exercer o governo de todo o seu império se ele não tinha autoridade sobre a sua própria mulher? E isso, inclusive, está consoante com o que a Bíblia diz em relação ao líder cristão. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 4 e 5, diz que o presbítero, né, o bispo, o pastor da igreja, ele deve governar bem a sua casa, né, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se não governar a casa, se não cuidar da casa, como que ele terá o cuidado da igreja de Deus? Então, essa liderança em casa é um pré-requisito para exercer a liderança fora de casa. E como princípio, a gente verifica isso nessa situação aqui de Assuero em relação à rainha Vasti. No ponto de número 3, Esther, a judia, se torna rainha em terra estranha. O processo de escolha da nova rainha se deu 4 anos depois da deposição de Vasti. Os historiadores entendem que nesse intervalo dos 4 anos foi exatamente o tempo em que Assuero fez a sua campanha militar contra a Grécia. O historiador grego Heródoto narra em detalhes essa expedição militar de Assuero e o exército dos povos das diversas províncias que se integraram ao império, ao exército persa, para então atravessar o Peloponeso, que é chamado hoje de Estreito de Dardanelos, e chegar à região da Trácia para então tentar atingir as cidades gregas, né, e empreender ali a sua batalha. E ele é derrotado algum tempo depois na Batalha de Salamina, batalha naval, onde a tropa naval é praticamente eliminada, e ele então retorna sem concluir a empreitada que ele pretendia. Retorna inicialmente ali para Anatólia, atual Ásia Menor nos tempos bíblicos, atual Turquia, e depois retorna para Suzã. E nesse retorno, então, ele volta a se lembrar de Vasti, e então os seus criados, os seus servos, sugerem que ele faça a seleção de escolha, né, de uma nova rainha. E aí sai então a proclamação por todo o reino que o rei estava à procura de uma nova rainha. Mardoqueu, que morava em Suzã, tomando conhecimento dessa intenção do rei, sugere a Esther que se candidate, e ela naturalmente aceita, obedece. Ela foi criada por ele como filha, lhe devotava profundo respeito e obediência, e ela então é levada ao palácio para passar pelo processo de preparação, né, 12 meses de preparação, para então ser escolhida, possivelmente escolhida como sucessora de Vasti. Então nosso ponto 3 vai tratar desse assunto, né? Uma observação sobre o universo da escolha é que, embora o Império Persa seja originário das famílias da Média e da Pérsia, a escolha aqui independia de origem étnica ou racial, né? Moças de qualquer província, inclusive judias. Não tinha restrição. Por isso a gente não entende qual razão Mardoqueu disse para Esther que não declarasse a sua origem, né, a sua nacionalidade. Agora ela obedeceu, e isso aqui é um ponto importante. Obedecer não pressupõe que a gente compreenda, né? Não precisa compreender para obedecer.
A obediência tem que ser devotada independente de compreensão. Isso aqui a gente pode aplicar, inclusive, para a educação de filhos, por exemplo. Às vezes o filho quer obedecer se ele entender, ele quer saber por quê. Mas a obediência não exige que a gente tenha que explicar, porque se toda a autoridade tiver que explicar para quem está sob a sua autoridade o porquê que ele está mandando uma coisa ou outra, não vai ser mais obediência. Então a obediência, ela prescinde ou ela dispensa, ela não exige que haja uma explicação. E Ruth, a melhor Esther, teve essa característica, né, na sua vida, que ela era obediente. Então nós tratamos aqui, no terceiro subtópico, a obediência de Esther. Nesse tópico ainda relacionado à obediência, né, na conclusão, a gente observa o comportamento que Esther teve no palácio, né? Foi colocada ali sob os cuidados de Hegai, né, que tinha a responsabilidade de acompanhar as moças naquele processo. Então a gente observa a conduta, o comportamento de Esther foi fundamental para que ela alcançasse sucesso, né, inclusive dentro do palácio. Mardoqueu, que tinha preocupação, interesse, sempre passava por ali para saber como as coisas estavam andando, e ao final dos 12 meses ela foi então levada à presença do rei Assuero. E o texto bíblico diz: e o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Vemos, portanto, né, Deus trabalhando na vida de Mardoqueu, na vida de Esther e, consequentemente, na vida do povo judeu, né? Deus, na sua presciência, né, já sabia que haveria a intenção de exterminar o seu povo. Portanto, ele já prepara o meio de livramento. O fato, inclusive, de Mardoqueu pedir, orientar a Esther que não informasse qual a sua origem, talvez se devesse ao fato de que ele sabia que havia algum sentimento, né, contra os judeus, como vai se manifestar, né, doravante ou futuramente através da vida de Amã, né, através de Amã. E Deus estava então agora preparando o meio de que o seu povo alcançasse o livramento diante daquele terrível inimigo. A conclusão da nossa revista diz: Esther havia chegado ao posto em que no tempo oportuno seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Podemos confiar nossa vida inteiramente à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Deus tem atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis de Deus são, por exemplo, a presciência. Só Ele é presciente, só Ele sabe das coisas antes delas acontecerem. Isso está dentro da sua onisciência. Só Deus é onisciente. Só Deus é onipresente. Só Deus é onipotente. São atributos incomunicáveis. Mas existem os atributos comunicáveis, atributos que Deus comunica ao homem. Por exemplo, a santidade de Deus. Deus nos faz participantes da sua santidade. Ele comunica a sua santidade. O amor de Deus, Ele derrama o seu amor no nosso coração. A sua justiça, Ele nos faz ser conhecedores e praticantes da sua justiça. Então Ele comunica esses atributos que são dele ao nosso coração. Aliás, aquilo que fazemos de bom, fazemos porque a graça de Deus nos permite fazer, ela nos usa, ela nos capacita para fazer. O que há de bom em nós vem de Deus através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele que comunica, que se manifesta, que vive em nós e que vive através de nós. É a vida de Deus em nós, através
de Cristo, os méritos de Cristo derramados em nós, comunicados a nós pela obra do Espírito Santo. Então, que nós, fechando a nossa lição de hoje, que possamos confiar a nossa vida inteiramente à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Que Deus abençoe ao amado professor, que Deus continue te dando graça nesse ministério extraordinário e maravilhoso, né? Às vezes nós não temos a dimensão daquilo que estamos fazendo, mas o nosso Deus, Ele sabe até onde vai a sua ação, a sua palavra. Certamente, professor, o seu ministério tem produzido fruto na vida de muitas pessoas, e que Deus continue te usando em nome de Jesus.